Conversa de Sexta é o programa semanal da Liderar, onde entrevistamos empreendedores que partilham as suas experiências na implementação e manutenção de negócios evolutivos à luz do paradigma consciencial. Participe connosco todas as sextas-feiras, às 19 horas, horário do Brasil, através do canal Liderologia no YouTube ou acompanhe-nos a partir do nosso podcast. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, boa noite. 7 horas em ponto no Brasil. E meu nome é Rafael, a gente vai junto até às 20 horas. Hoje é dia 10 de março e estamos aqui no estúdio com nossos colegas aqui, a Cris, o Marco e o Ricardo. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Esqueceu o Adelinho, Rafa? O Adelino. Eu sempre esqueço de alguém, pode olhar os vídeos anteriores. Isso aqui é um teste de cognição. Teste de atenção. Teste de atenção. Ou eu preciso tomar remédio de memória também. Bom, hoje é o nosso 47º episódio. A gente está com o Marco Nascimento, que trouxe para nós aqui a temática de oportunidades do metaverso, tema quentíssimo aí do universo da tecnologia. E, bom, para começar, antes da gente iniciar o papo aí com o Marco e com o Ricardo, eu queria dar uns anúncios iniciais. Primeiro que a gente convida vocês que estão nos acessando a participar dos nossos canais, né, a assinar. A gente está no @liderologia, está no Face, no Instagram, YouTube, tá tudo lá. E a gente está toda semana, toda sexta-feira às 19 horas. Então, você assina os nossos canais aí para não perder nenhuma novidade, né, do que está por vir aí, dos nossos temas, e isso é bom para nós porque também isso espalha a nossa mensagem, o nosso esclarecimento aí sobre os temas relacionados ao empreendimento evolutivo para mais pessoas, tá? A gente queria fazer alguns convites para você também. Vai ter um curso de empreendedorismo evolutivo, que é a temática aqui também do nosso programa, mas que expande as ideias, vai ter em março. Aqui eu boto na tela aqui, tá? Vai ser com o professor Adelino, eu participo também. Vai ser dia 25 de março, das 9 ao meio-dia, um curso online, é imperdível, tá? Tem até o QR Code aí para você escanear ou entra no Simpla para fazer a sua inscrição. Professor Adelino, pode dar uma palhinha do que vai ter no curso? Muito bem, Rafael. Estaremos juntos, então, no dia 25 de março, né, sobre empreendedorismo evolutivo. E o objetivo é debater com os participantes sobre o que é o empreendedorismo, ou as diferenças do empreendedorismo convencional para o empreendedorismo evolutivo, né? Como que é essa questão da ética, da cosmoética, a questão da multidimensionalidade influenciando, né, os negócios no dia a dia, lei do retorno, e como que nós podemos desenvolver um plano de empreendedor evolutivo, né? Tanto na vida pessoal quanto em algum empreendimento que a pessoa está participando, ou mesmo sendo o proprietário, o gestor, o dono, né? É isso aí, Rafael, bem objetivo. É isso aí, chegou na área também a Fabiane. Tudo bom, Fabiane? Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Tudo. Então tá. Cris, se você... Bom, eu acho que tinha algum outro convite também, desculpe. Marco queria falar sobre convidar o pessoal para participar do Colégio Visível, né, Marco? Então, quando você me disse que eu podia estender o convite para outras pessoas que estivessem estudando o assunto, eu passei lá no Colégio Invisível da Infocomunicologia, né, que é o que a gente faz parte. Eu e o Ricardo estamos fazendo parte. Esse colégio é novo, a gente fez 4 ou 5 reuniões, né? Mas os assuntos estão quentes lá, né? Então, estava comentando aqui com o Rafael antes de iniciar que as pautas são difíceis de cumprir, né? Porque a gente entra em assuntos que são polêmicos e a gente tem debatido muito nessas tecnologias que estão surgindo, uma atrás da outra, uma velocidade meio acelerada aí, e assim, de muitas pessoas sendo pegas de surpresa com o avanço que a gente vai encontrando aí nessas tecnologias, né? Então, o metaverso,
essa questão da inteligência artificial, a questão, por exemplo, do blockchain, várias outras tecnologias que juntos, né, começam a dar um conjunto de ferramentas bacana, né, para a gente conhecer e aplicar. Então, para nós, lá, um dos temas mais importantes é a questão da aplicação cosmoética da tecnologia, né? Porque a tecnologia, a gente sabe que é uma coisa neutra, você pode usar para fazer um bem ou fazer um mal. Então, o que é um uso positivo da tecnologia? Como que a gente pode ajudar em benefício de outras pessoas? Quais oportunidades que surgem com essas novas frentes de trabalho? E quais desafios, né? E também quais impactos, né? Fala-se muito de profissões que vão deixar de existir, né? Então, isso é real, não é? Como é que a gente pode lidar com tudo isso? Tá bom. Então, aproveitando o ensejo, então, já vamos começar aí, Cris, se você puder apresentar aí o nosso convidado, o Marco, né? Então, pessoal, olá, boa noite, né, pessoal? Então, hoje o nosso convidado especial é Marco Nascimento. Ele traz o tema Oportunidades no Metaverso. Vamos embora lá para a mini bio dele, Rafa? Isso. Marco Antônio do Nascimento, informata, graduado em Tecnologia em Processamento de Dados, pós-graduado em Marketing da Voz e Educação Transformadora, especialista em Desenvolvimento de Sistemas, mestrando em Desenho, Gestão e Direção de Projetos. Brasileiro, natural de São Paulo, voluntário da Conscienciologia desde julho de 1993, docente em Conscienciologia desde janeiro de 1994, tenepsista desde setembro de 1998. E aí, Rafa, vamos ler também a do Ricardo Staffanelli? Bora lá. Bora lá? Professor titular aposentado do Instituto Federal de São Paulo, mestre e doutor em arte e educação, voluntário da Conscienciologia desde 1997, pesquisador do Colégio Invisível da TENEPS desde 2021, professor da Conscienciologia desde 2011 e tenepsista desde 1999. Olha que legal, hein? Muito bom, hein? Um currículo de mão cheia. Para começar, Marco, para explicar para o nosso público, nem todo mundo conhece tão bem, né? Ouve falar só. O que é o metaverso? Tá bom. O metaverso é uma tecnologia, né, que envolve ambientes de duas categorias, o ambiente virtual e o ambiente de realidade aumentada. Qual que é a diferença? O ambiente virtual é aquele ambiente em que você se vê no ambiente como se fosse uma parte atuante dele, né? Presente no ambiente, interagindo com as pessoas ali de modo síncrono, no mesmo ambiente, só que é um ambiente virtual. E esse ambiente ele é criado por uma equipe de especialistas em modelos, né, tridimensionais. Então, você se sente realmente ali naquele ambiente. Você pode andar para um lado, para o outro, você tem total autonomia para fazer as coisas que são possíveis ali, né? E com essa oportunidade de você interagir ali no ambiente virtual, você quebra barreiras. Por exemplo, você pode ir para um mundo virtual onde, sei lá, está acontecendo um evento na França, por exemplo. E você quer estudar, vamos supor, no nosso caso da Conscienciologia, vidas passadas, vamos supor, você acha que já foi francês, você pode chegar lá nesse ambiente, é como se você tivesse viajado para a França, né? Porque as pessoas vão estar falando francês, e você vai interagir, os assuntos, a abordagem, você vai ter um banho de loja ali do Holopensene, por exemplo, da França, no mundo virtual, mas as pessoas que estão chegando ali são pessoas que vivem nesse Holopensene, então aquilo é transportado para esse ambiente virtual. Da mesma forma, eu posso querer, por exemplo, fazer uma viagem para o Sol. Eu posso
entrar numa nave e viajar como se eu fosse um astronauta, visitar a Lua, visitar Vênus, visitar Europa. E Europa que eu falo é satélite, que dizem lá que tem possivelmente formas de vida. Então, são lugares que já foram fotografados e filmados por sondas, né, e outras expedições, que o pessoal tem construído mundos onde você pode ter experiências imersivas. Então, o metaverso basicamente é esse novo, a gente pode chamar de uma nova internet tridimensional, em que você vai interagir com as pessoas ali sincronicamente, né? Como a gente está conversando aqui numa tela plana, a gente poderia estar numa sala virtual. Vamos supor que a gente gosta de natureza. Esse ambiente poderia ser uma floresta amazônica, a gente reunido ali em volta de uma fogueira e conversando. Né? A Fabiane está na floresta amazônica lá atrás, né? Ela já está lá no metaverso. Já está no metaverso. Ô, Marcos, basicamente é isso. eu estou lembrando aqui, eu acho que tem uma série na Netflix ou na Prime, agora eu não sei, eu estava vendo que a pessoa conecta o aparelho, o óculos, né? Eu não sei em qual desses streamings, né, que aparece. A minha filha está dizendo Netflix. E aí você vai, mas eu acho que você vai para o futuro. Aí você tem essa interação, mas eles colocam como se você realmente estivesse no futuro. E tem Sim. os avatares. Sim, né? sim. Eu não sei se você chegou a assistir essa série. Eu falei, cara, isso é muito psicodélico para mim, assim, sei lá, muito surreal, porque eu fiquei, como que a gente conseguia imaginar isso, sabe? Assim, foi futurista demais para mim, entende? Entendi. E mexeu com a gente, assim, a gente ficou pensando, caramba, faz a gente pensar meio igual aquele filme do Matrix, né? Aí você começa a pensar o que é a realidade e o que não é a realidade. Mexe com a gente, né? É bem Mexe porque as pessoas, vamos dizer assim, a saúde mental, eu acho que é um exercício que a gente precisa fazer todo dia, né? Então, as tecnologias, muitas vezes, são usadas de modo anticosmoético para manipular, né, para colocar um determinado monoideísmo, para fazer você acreditar em determinadas coisas que... Né? A gente vê, às vezes, as pessoas falarem de terra plana com tanta convicção, né? Então, se alguém criar um metaverso em que a Terra é plana e as pessoas só ficarem frequentando esse metaverso, ninguém vai tirar da cabeça dela que a Terra é redonda, que a Terra é plana. Ele vai viver no ambiente de Terra plana, né? Olha o perigo disso. Então, a gente precisa, junto com o desenvolvimento das tecnologias, desenvolver o senso crítico para saber o que ajuda e o que atrapalha, né? Pra gente... Marco, é a caverna de Platão, de certa forma, aí, né? Exato. Exatamente isso que a gente está vivendo. Então, ainda vem aquelas fake news, né? Porque isso já acontece na rede normal. Porque quando você está lá num TikTok, ou quando você está no Instagram, o que vai acontecer? Você vai selecionando vídeos do seu interesse. Se a pessoa quer acreditar que a Terra é plana e ela começar a assistir vídeo de Terra plana, daqui a pouco vai aparecer cientista, pessoas que já chegaram na borda do planeta, entendeu? E aquilo ali vai dando para a pessoa uma massa crítica, ela passa a acreditar naquilo. E ela deixa usar hoje até a tecnologia fazer um deepfake, né, Marco? Deepfake, que é uma tecnologia também... Sim, a gente vê as aplicações que estão sendo feitas, são aplicações bem anticosmoéticas, né? Então, a gente precisa do senso crítico para criar usos sadios, positivos, educativos dessas tecnologias. É aí que vem a importância da gente estar inteirado dessas evoluções tecnológicas aí que estão chegando. Como você vê... Fala aí, Adelino, pode falar. Nessa linha que você está trazendo, Marco, até essa semana eu participei aí de um debate também, aí, onde é que o metaverso era o centro da discussão, né? E aí nós temos as oportunidades da tecnologia, né, dessa ferramenta de um lado, e os riscos do outro lado, né?
Sim. Então, oportunidades no sentido de uma experiência, de aproximação, de acelerar o conhecimento, né, de ganharmos tempo e uma série de oportunidades aí, né, de benefícios. Mas existem os riscos que você estava até já trazendo agora, essa questão aí das manipulações e tudo, né? Sim. Como é que você está vendo aí, nos teus estudos, na tua experiência, essa questão da oportunidade versus riscos, dessas ameaças que tem aí com esse mau uso da tecnologia ou um uso inadequado, né? Porque a tecnologia em si é neutra, como você já mesmo destacou, né? Sim. Então, eu queria ver como é que vocês estão debatendo essa oportunidade versus os riscos de avançarmos nesse sentido aí do metaverso. Tá. Bom, existe acima da tecnologia a consciência. Então, nós, enquanto consciência, somos vamos dizer assim, a entidade mais importante do processo evolutivo, né? Então, essa consciência se manifesta e individualmente busca uma evolução, né? Cada um de nós busca evoluir, né? O grupo como um todo evolui junto, né? E a evolução de um ajuda na evolução do outro. Então, existe um sentido para as coisas, para o universo, que é evolutivo. Tudo que fluir nesse sentido evolutivo tende a dar certo, tende a progredir, tende a ampliar. E tudo que é negativo começa a dar problema, né? Então, as primeiras aplicações que a gente vê, por exemplo, que a gente falou, né, da Deepface, a gente vê para criar ilusões, né? Criar manipulações. Existe até o golpe, né? Que hoje a pessoa que quer passar um golpe num aplicativo lá de relacionamento, ela pode usar essa tecnologia e conversar com alguém, assim como eu estou falando com vocês. Se eu estivesse usando o Deepface, né? Agora o termo está um pouquinho confuso na minha cabeça, mas é essa questão aí do seu rosto ficar parecido com o de outra pessoa. Então, se eu quero me passar por outra pessoa, já existe tecnologia para aquele rosto colar no meu rosto. Então, eu vou falar com você como se eu fosse o outro. Então, as pessoas estão usando isso para enganar, né? Passar uma imagem falsa. Isso é muito problemático. Isso, a gente vê que a tecnologia é super legal, porém, a aplicação é muito nosográfica, nosológica. Então, o ponto é a consciência inserida nesse contexto. Da mesma forma que a gente vê o assédio intrafísico, né, nas relações humanas, nas empresas, em tudo quanto é lugar, a gente vê também no ambiente digital. Tanto numa tela plana como no metaverso, vai existir lá. Então, como que a gente não esquece a nossa essência, né, como consciência? Como é que a gente desenvolve valores que são positivos e cosmoéticos a ponto da gente criar refratariedade e não entrar nessas ondas de manipulação? A gente precisa trabalhar com as energias, a gente precisa entender um pouquinho além daquilo que é a aparência, né? Então, tudo isso envolve desenvolvimento de habilidades cognitivas, da criticidade, do bom senso, da lógica, da coerência, para a gente ter mais lucidez. Então, eu vejo que a gente só consegue empreender de uma forma sadia com lucidez, discernimento e objetivos positivos e cosmoéticos. Tudo que vai no sentido contrário, a gente tem que desenvolver técnicas de perceber isso, né? E, para mim, o processo energético é o principal, porque a tecnologia vai dar tudo para te enganar, entendeu? Mas a energia da pessoa, você tem que perceber que a pessoa está usando o rosto de outra. Isso, energeticamente, precisa ser desenvolvido, esse atributo precisa ser desenvolvido. No extrafísico, isso já acontece. Uma pessoa pode se transfigurar numa outra e procurar, por exemplo, abordar um projetor e passar uma mensagem.
Então, de um certo modo, a gente está vendo que no intrafísico, os fenômenos extrafísicos começam a ser mais comuns, mais frequentes, entende? Mas, na essência, é aquela busca por valores, por cosmoética, isso daí é o nosso salvaguarda. Ô, Marcos, Queria deixar um boa noite, só um instantinho, para o pessoal aí que está participando já no YouTube, aí para Ana Maria, a Inês, o Olad, Felipe Júnior, a Raquel, que está lá em Portugal, já é madrugada lá, né, Raquel? E está nos acompanhando aqui. Tem um pessoal de Portugal, é bastante audiência que a gente tem aqui, online e offline também. E a gente tem até que a nossa amiga voluntária, Marina, nos corrige às vezes, porque a gente usa vocabulário brasileiro e às vezes eles... O que é isso que a gente fala? A gente tenta falar um português internacional aqui, né? O Felipe, olhar também... Não, eu falei teu nome aí, Felipe, não esqueci de você, né? E o Felipe tinha colocado uma pergunta aqui, né? Ele queria saber um pouquinho mais sobre... Ele tem umas ideias aí sobre implantes, né? E eu estava pensando aqui, né? A gente tem formas de interface, né? Então, hoje, não é mais como um teclado, mouse, né? São as interfaces que a gente tem com as máquinas. Agora, esses óculos 3D que aparecem em filme, a Cris citou, mas isso vai evoluindo, né? A tendência é que essas interfaces elas comecem a entrar para dentro do corpo, talvez, né? Como é que está isso, Marco? Pode explicar um pouquinho para o pessoal como é que são essas questões aí de chip, né? Esse é um tema bem complexo, né? Envolve muita coisa, né? Mas para simplificar o chip, né? Hoje já é uma realidade, né? Então, por exemplo, o Nicolelis, na pesquisa que ele faz lá para ajudar a pessoa a desenvolver, por exemplo, movimentos que ela perdeu, hoje eles usam dispositivos que captam informações direto dos neurônios e já levam para as áreas periféricas para ajudar pessoas a ganhar novamente o movimento. Então, existem chips já com funções ainda numa fase inicial, né? Mas que a própria tecnologia de várias áreas aí, da neurociência, e, por exemplo, processo que envolve não só a ciência convencional, mas outras abordagens, né? Que falam, por exemplo, de chips extraterrestres. Então, isso tudo vai para um campo de pesquisa muito obscuro ainda. A tecnologia humana é cada vez mais aplicável. Existe uma área mais obscura, e daí vem muitas teorias conspiratórias em cima disso, e aí cria-se realidades que não têm comprovação, mas as pessoas acreditam. Então, é aquele campo meio, sabe, meio nebuloso. Né? Mas, assim, tem uma... Porque eu sei que você é um estudioso também da projeciologia, né? Tem alguma... para a gente ir para um campo mais do que a gente estuda, né, na Conscienciologia. Tem algum paralelo, assim, alguma comparação que a gente possa fazer entre as experiências projetivas e a realidade do que é apresentado hoje no metaverso? Sem usar microchips? Sim. A questão mais da multidimensionalidade, né? Porque, por exemplo, a gente conversava antes no bastidor. Você estava no Teams, aí, de repente, a gente está no StreamYard agora, né? Então, querendo ou não, isso é uma mudança rápida de dimensão. Dimensão, se eu for, né? O metaverso, né? Para entender o universo das minhas filhas adolescentes, eu entrei no Roblox, né? Estava até conversando com a Fabiane hoje lá. Acho que a dela também conhece. E esse é um joguinho que usa lá um ambiente imersivo. Você pode usar ou não o 3D. Sim. E você está num joguinho, de repente você está no outro e pula para outro e pula para outro. É um negócio assim, muito parecido quando você está numa projeção e pensa no outro lugar e vai para outro lugar, né? Sim, sim. O pessoal aí que está na sala, o que vocês acham disso? Em relação ao ambiente virtual ajudar na projeção, isso é legal. Por exemplo, tem ambientes que te permitem levitar, né?
Então, você está lá no ambiente e você fala, não, quero agora ver lá de cima como que é. Aí você sobe e olha lá embaixo, vê as pessoas que você estava conversando ali, olhando pertinho uma do outro, você vê lá do alto. É como uma projeção, né? Então, você olha lá embaixo, você vê os movimentos das pessoas, aí você desce. Então, isso é bem legal para criar determinados caminhos no cérebro que vão depois facilitar você a ter aquela experiência de novo fora do corpo. Então, o metaverso ele pode ser um laboratório projetivo, né? Ele pode funcionar mais ou menos como aquela técnica da projeção visual, em que no projeciologia você imagina um ambiente, uma corda que você vai puxando e para quando você dormir, o seu subconsciente ficar com aquela informação e você sai do corpo. No metaverso, você não precisa imaginar. Você pode ter aquela saída do corpo, né? E faz isso várias vezes. Quando você dormir, o seu subconsciente, da mesma forma, pode desencadear a projeção. Então, isso é bem um experimento que dá para fazer aí, né? É o campo aberto. Então, o campo aberto aí tem uma ideia legal aí para fazer experiências, né? Mas, ó, se vocês pensarem, por exemplo, a Cristiane falou do óculos virtual. O que é esse óculos? Ele nada mais é uma projeção. Se você está focado no intrafísico aqui, né? Quando você coloca o óculos, você se projeta para um espaço virtual. E se você, aí até a gente comentou, né, Marcos, sobre as técnicas que poderiam ser usadas, enfim, por exemplo, o que seria interessante para a projeciologia, a conscienciologia, terem esses óculos, né? Essa é uma ferramenta, não é para fazer projeção, mas pelo menos é um treinamento para você começar a ter uma massa crítica de entendimento. Você poderia fazer os espaços do extrafísico, né? Por exemplo, eu até comentei nas reuniões que a gente comentou sobre os cursos intermissivos, né? Você fazer um espaço virtual como se você estivesse lá no curso intermissivo. Então, essa ferramenta do óculos, ela serve para exatamente a pessoa sair do seu estado físico para ter, que vai ficar só no mental soma mesmo, né? Essa é uma ferramenta interessante. Agora, sabe, vocês falando, eu estava lembrando, eu não sei o que vocês acham, daquele filme Avatar, sabe? Eu fiquei bem impactada. Eu assisti até outro dia com as crianças, e assisti o último deles também, do Avatar, né? E aí eu fiquei pensando, o primeiro filme foi interessante porque a pessoa ela tinha uma restrição, né? Ela não conseguia andar. E aí usava o óculos para poder usar um avatar, né? E dali ele tinha toda a liberdade de movimento, né? Então eu fico pensando assim, de certa forma, ali ele usou a tecnologia para se libertar, e você vê que ele começou ele teve que tirar, dentro dele mesmo, ele tinha algumas travas, né? E começou a ser uma pessoa menos agressiva, né? Porque ele era um soldado, né? Então, vai mostrando, assim, algumas reciclagens que ele fez, né? Com o uso da tecnologia. Aí eu fiquei pensando, as possibilidades que a gente pode usar da tecnologia, por exemplo, eu quero desenvolver um atributo, a vontade, né? E usar a tecnologia a esse favor, a seu favor nesse aspecto, deve ser bem interessante, né? O que vocês acham? Eu não sei. Uma opinião que a gente tem, o debate que a gente fez até uma das coisas, a função da tecnologia, o caso, a parte da virtual, enfim, é para benefício para a pessoa, uma das coisas. E um dos pontos que a gente acha que está sendo colocado é a questão da cosmoética, né? Isso é um dos pontos que eu acho que no colégio da infocomunicologia a gente vai ter que, é um dos focos, né? Porque você sabe que hoje
A anticosmoética está dentro dos espaços virtuais, e isso é um grande debate que deveriam ser, por exemplo, a conscienciologia começar a inserir a questão do esclarecimento para as consciências, porque muitas consciências têm um lado belicismo, né? E isso é um dos pontos que se estão beneficiando, por exemplo, se a tecnologia é para benefício próprio, ela também tem a questão da intencionalidade. Até a gente colocou também sobre o chat GPT, né? Até que ponto esse chat GPT vai ser no futuro um amparador de autopesquisa, ou um assediador de autopesquisa, ou mesmo um guia amaurótico para usar essa ferramenta. Então, tem muita coisa que a gente está verificando que temos que abrir o debate para a conscienciologia. Acho que essa é a minha opinião. Gente, eu vou fazer um brevíssimo intervalo agora, de 1 minuto, com a estreia da nossa colunista aqui, Fabiana Catai, né? Então, a gente volta rapidinho. Olá! O metaverso e a acessibilidade digital estão intimamente relacionados, uma vez que o primeiro é uma extensão do segundo. Para que a experiência do metaverso seja inclusiva e acessível, é preciso que ofereça recursos de acessibilidade digital para pessoas com alguma limitação, seja elas física, sensorial ou cognitiva. Alguns exemplos temos as legendas para as pessoas com limitação auditiva, a audiodescrição para as pessoas com limitação visual e recursos para pessoas com mobilidade reduzida. A acessibilidade digital é, portanto, fundamental para que o metaverso possa ser uma plataforma inclusiva e acessível para a maioria das consciências, contribuindo para as práticas universalistas. Eu sou Fabiane Catai e essa foi a coluna Empreendedorismo e Acessibilidade. Até a próxima! Muito boa estreia, Fabiane. Parabéns aí. Bem legal. Você quer expandir alguma ideia ali colocada na coluna, dentro desse contexto aí do metaverso? Não, eu gostaria de trazer até uma sincronicidade da semana, assim, com esse tema. Eu nem sabia que o Marco ia trazê-lo, né? Mas apareceu muito a questão do metaverso, mesmo nesse contexto assistencial, né? Eu penso que essas tecnologias, elas podem ser beneficiar muitas pessoas, né? Se a gente tem esse olhar, né? Depende de como que a gente está vendo essas tecnologias. E aí eu trouxe acessibilidade porque eu acho que, vamos supor, tem consciências que poderiam se beneficiar através, por exemplo, de um conceito que um professor ele não teria, né, condições de passar para aquele aluno, mas essa tecnologia ela pode acessar esse aluno, né, essa pessoa. Então, eu vejo esse processo de acessibilidade mesmo. Isso dentro da área da educação tem se falado muito, que beneficia muitas consciências, né? Então, eu gosto de olhar um pouco mais esse lado do quanto que pode ser benéfico para nós, até mesmo na conscienciologia. Eu trouxe até, falei com o Rafa hoje, né, Rafa? A gente estava falando do livro Cristo Espera por Ti. Eu estou fazendo a leitura desse livro, eu estou com uma dificuldade tremenda. E aí, assim, o quanto que se a gente fizer lá uma ensinação do Cristo Espera por Ti no metaverso, e a gente tentar entrar nesse mundo, né, nessa questão da parapsicotécnica, que não conhece, né, eu acho que também auxilia no nosso processo cognitivo, né, na questão do entendimento daquilo. Né? Então, eu vejo muitas possibilidades, né? Eu queria que vocês comentassem aí. Eu sou bem, assim, jejuna nisso, tá? Eu tô falando, mas eu não conheço muito o metaverso, não. Eu conheço coisa, assim, básica. Mas é que essa semana foi muito sincrônico, muito bacana, assim, eu acho que esse conceito. Fabiane, acho que olha, só antes dos especialistas entrar, porque até surgiu aqui no nosso debate a questão dos receios, dos medos, né? Quando entra alguma coisa disruptiva, quem entende, aquilo é um hype, né? Quem está por dentro. Mas para a maioria das pessoas, aquilo causa um medo, um estranhamento, né? Porque é normal.
Acho que esse esclarecimento que a gente faz aqui, que tem que ser feito em várias outras esferas, é importante. O que a gente fala aqui tem a ver, né, com daí as questões do paradigma consciencial, né? Que eu acho que é legal nós expandir sempre com essa ideia aí. O que você trouxe aí é bastante importante, né? E o que vocês acham aí, os colegas, né? Fiz a minha intrusão de não especialista. Bom, também não me considero ainda especialista, porque eu estudo há pouco tempo e tem muita coisa mesmo, é um universo muito amplo, né? Falando um pouco da história do metaverso, o metaverso ele é uma extensão dos games, né? Os games que começaram aí na década de 90, 10 anos atrás já tinham jogos bem interessantes de realidade virtual. Então, os jogos, eles tinham uma predominância mais belicista, de competitividade, tiro para todo lado, sangue para todo lado. Então, isso estimulava, né? Era uma coisa de muita adrenalina, né? Até se falava, poxa, será que isso não está ensinando errado as crianças, né? Será que isso não vai dar problema? Talvez tenha dado, né? Porque essa história que a gente vê do adolescente entrar na escola atirando e fazendo mil coisas ali, que a gente fala, de onde ele tirou isso, né? Pode ter sido consequência de jogos, não tem pesquisa que fala que sim, nem que não. Mas se ele vê aquilo lá e aquilo passa a ser uma coisa habitual para ele, pode influenciar, a meu ver. Agora, veja, a evolução da aplicabilidade do metaverso, ela tem dado novos olhares para a tecnologia no campo da educação. Eu acho, a minha opinião, agora é pessoal, não é baseada em pesquisa nem nada, que a grande oportunidade que a gente vai ter com o metaverso é na educação. Por quê? Porque pela experiência pessoal, as experiências que a gente tem marcam, né? Os ensinamentos que a gente tem que envolvem uma experiência significativa, eles ficam, né? Os valores ficam. Então, se a gente explorar bem uma experiência marcante e associando com valores edificantes, aquilo vai ter força para ganhar corpo e fazer parte daquela consciência em formação, não consciência, mas aquela pessoa em formação. Então, experiências significativas de aprendizado, a meu ver, trazendo valores cosmoéticos, isso é a grande contribuição que o metaverso pode trazer para a sociedade como um todo. Então, é o contrário do que eram os jogos bélicos, e ainda existem os jogos bélicos e vai continuar existindo, mas o contraponto disso é a questão da experiência, da troca, da sinergia, do aprendizado de culturas diferentes, da interação de línguas diferentes, experiências universalistas, que você sai um pouquinho da casca do planeta Terra e você explora um pouco o espaço para ampliar a mente. Então, várias oportunidades de aprendizagem podem significar mudanças no resultado final da formação das crianças de hoje, né? Marco. Eu acho que aí é a grande seara para a gente plantar e colher coisas boas. Marco, olha só, Marco, eu estava aqui lembrando que aqui são 3 filhos, né? E eu observo, assim, nas crianças, eu fico falando para eles, tem que estudar, mas eu fico vendo, eu fico imaginando assim, gente, se na minha época já era chato, tinha algumas matérias que eram mais maçantes, você imagina, por exemplo, você estudar história usando o recurso tecnológico. Olha que legal, gente. E para a Roma Antiga, né? Você vai no mundo que é a Roma Antiga ali. Pronto. Gente, aí olha... O óculos virtual... Isso na cabeça do adulto, né? O Google Earth está aí há anos, eles não vão para lugar nenhum, eles entram no joguinho no TikTok igual. Gente, é o máximo, né? Mas a educação... Mas eu acho que são recursos aí... tem que ter atratividade, né? Tem que ser um negócio ali interessante. Não, e essa geração, professor. Pois é, agora, essa geração. Não adianta você chegar e ficar falando, né, Marco? Ficar falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque eles são muito criativos, né? Então, eles sentem essa vontade de conhecimento, mas a forma que eles aprendem, eu acho que eles, não sei se é por conta da questão da tecnologia em si, mas eles se entediam fácil, né?
Eu vejo isso. Então, por que não mexer com a tecnologia e usar a esse favor? Pelo menos, eu acho. Seria muito legal mesmo. Nós temos é dentro do assunto, senão depois a gente tem perguntas aqui do YouTube. Vai lá, Rafael, depois a gente comenta. Não, se está dentro do contexto, vai firme, Adelino. Eu ia complementar o que a Fabiane trouxe, a Cristiane estava trazendo, e o Marco, né, essa convergência dessas tecnologias para a educação, né, na aceleração da aprendizagem, porque todos nós sabemos que a sala de aula é o que menos inovou, né? Ficou naquele modelo muito tradicional de carteira, de quadro, né? E o mercado já está, né? De forma geral, a sociedade já está numa outra dinâmica, né? Então, a educação também precisa se aproximar disso. E essa ideia que a Fabiane trouxe de inclusividade, né? De acessibilidade, né? Essa aceleração que vai acontecer de aprendizagem das crianças e mesmo dos adultos é um ponto muito positivo que a tecnologia, essa inovação toda está trazendo a nosso favor, né? Só que lógico, né? Assim como é que isso pode ser, sempre lembrando, né? Como isso pode ser usado para o lado positivo, também existe o lado negativo. Mas aí o Marco acho que já destacou muito bem, e vale frisar isso, que é a consciência que está acima de tudo, como estava em outras ferramentas que até então nós usávamos, seja uma máquina, um veículo, né? Agora os instrumentos é que estão mudando, né? E estão acelerando o processo. Adelino, uma coisa que eu queria pontuar também, um contraponto, sobre a pessoa que não neofilia, né? Uma pessoa que não tem... não acredita nas tecnologias, porque o grande problema da educação hoje, eu participei no Instituto Federal, trabalhei muitos anos, os educadores, eles são muito fechados na questão da educação, né? Então, hoje, para você passar essas tecnologias, o que aconteceu, essa grande transformação, a própria instituição da CCCI mudou. Por exemplo, o espaço aqui a gente está fazendo as aulas virtuais, né? Isso foi uma grande transformação. As pessoas tiveram que aprender a lidar com a ferramenta, teve que aprender a falar nesse espaço aqui. Então, muitas vezes, as pessoas elas ainda não acreditam nessas tecnologias. E a educação ela é muito fechada na questão de abertura, né? Então, para mim, ainda são as consciências que são muito fechadas, né? E para quem, por exemplo, quem está mais avançado são os jovens de hoje, né? A geração YZ, que estão aí na frente dos processos, né? Aí teve que chegar uma pandemia, né, para que esse processo acelerasse um pouco mais e mudasse, né? Pessoal, a Áurea fez uma pergunta da Áurea também convergente, porque a gente está aqui falando. Ela fala o seguinte: e no campo das terapias, sabem se essa tecnologia poderia beneficiar pessoas com limitações neurológicas que necessitam estimulações para enfrentamentos? Por exemplo, situações traumáticas. O que vocês acham aí? Vamos... Eu acho que isso é possível, vocês não acham, não? O que vocês acham? Tipo assim, hoje tem tratamentos com neurofeedback, né? Se talvez uma estimulação visual fosse um coadjuvante em tratamentos, por exemplo, é o que eu entendi, né? Bom, eu penso que existe ainda um descompasso entre o quanto a tecnologia avançou, certo? Porque são os tecnólogos, né, que vão criando e vão colocando as coisas para funcionar, e o quanto se usou dessa tecnologia. Então, faltam dados para a maior parte das perguntas, porque não tem experimento, não tem pesquisa, são poucas experiências. Por exemplo, na área da educação tem pesquisas, né, de que o uso dessas tecnologias ajuda a desenvolver ali um interesse maior pela educação e, com isso, a criança aprende mais. Mas, por exemplo, na área da terapia, eu já acho que não tem tanta coisa que dê para afirmar.
Agora, as possibilidades de poder ajudar são muito grandes, né? Porque a gente tem uma ferramenta com possibilidade de criar experiências para a pessoa. Então, se você parte do pressuposto que possam existir experiências que vão educando a pessoa a lidar com algumas dificuldades, sejam emocionais ou outros tipos de dificuldades, se existir essa possibilidade, como, por exemplo, um parapsicodrama, né, como a Fabiane falou, se existe ali, também pode existir numa condição virtual, né, por associação, mas não que tenha tido pesquisas, né? A gente precisaria ser um pouco mais ousado. Que eu já vi uma vez aqui, foi o seguinte, ó, uma pessoa que precisa desenvolver a função executiva porque tem algum funcionamento um pouco truncado no lobo frontal. Aí o pessoal faz alguns exercícios no computador lá, esse é 2D, né? Então que o aviãozinho tem que manter o aviãozinho lá em cima, daí a pessoa é forçada a criar um caminho neuronal e acionar por aqui, pelo frontal, para que aquele aviãozinho não caia ali no joguinho. Será que isso aí, esse tipo de exercício, né, como coadjuvante de terapia, poderia funcionar no metaverso? Talvez seja alguma coisa assim, né, dentro dessas possibilidades. Eu vejo que possibilidade a gente vai ter, mas não tem protocolo, por exemplo, né? Tem um mundo para desenvolver, né? É um mundo para desenvolver. Na área de educação, por que os professores ficam presos aos métodos antigos? Porque é o que está validado. Se ele faz alguma coisa... Então, eu acho que daí precisa desmistificar de que o metaverso não é uma coisa de informata, né? Teria que, para tornar isso aí mais popular, e o professor poder também conseguir fazer disso uma ferramenta de trabalho, né? Então, mas eu queria trazer um outro lado para essa questão do professor. Imagine assim, uma escola convencional. Aí um professor vai lá e fala, não, vamos fazer uma experiência aqui com um metaverso. E aí ele faz na classe, certo? De 30 alunos, você tem 29 que aprenderam mais. E tem um que teve um problema ali. Esse um que teve problema, se o pai reclamar, o professor se dana. Ele se lasca. Por quê? Porque aquilo ali é ele que bancou. Então, quando o professor faz alguma coisa que ele precisa inovar, ele precisa pensar nas consequências disso e, muitas vezes, o peso das cobranças vem de uma forma desproporcional e ele desestimula. Isso é um problema, porque a nossa sociedade, o pai não quer saber. O meu filho ficou ruim, deu um piripaque aqui, foi por causa da sua experiência lá. Entendeu? Vai ocupar o pai não vai ter como se defender, o professor. Então, essas coisas estão mal paradas, a gente precisa de uma sociedade que aceite a tecnologia, que entenda a tecnologia e que não... É o contrário do que é hoje, desse negócio de jogar culpa para o outro, sabe? A gente tem que aprender a compartilhar riscos. Compartilhar riscos para melhorar. Por quê? O problema de não fazer nada novo, gente, já está aí. As crianças vão aprender o básico que não serve mais. Isso já é um mal. Então, como que a gente vai renovar a educação se ninguém quer correr risco? E o pai também não aceita nenhum risco da coisa que está sendo testada ali, de entender que aquilo ali pode sim trazer algumas coisas que precisam ser melhor trabalhadas, que não está maduro, mas fazer numa parceria e num consenso. Então, a gente tinha que pensar num contrato, sabe, para calçar o professor em sala de aula, os pais vão lá, quem não quiser não assina e tudo bem, mas quem assinar, compartilhar os riscos das inovações, porque senão a educação não vai sair do que é hoje. Isso é um problema, a gente já tem um problema muito sério. Ô Marco, eu estava aqui pensando no seguinte, a gente sabe que as crianças precisam de interação, né? Principalmente quando são pequenas, né? Essa questão da convivialidade, nós adultos também precisamos, né? Então, essa questão de equilíbrio no uso da tecnologia, aí quando a gente estava conversando, eu imaginei numa sala de aula, né? Não é que o professor ele não vai mais existir ali, né? Na realidade é um mediador, né? Mas vamos imaginar o seguinte, é exatamente isso que você falou.
a tecnologia ela vai servir de instrumento. Os alunos estão lá ainda, o professor também, mas a tecnologia vai servir como um instrumento para se estudar temas que, de repente, são mais maçantes, né? Para estimular eles. Então, como se fosse mais um recurso em sala de aula. E eu acho isso muito legal. Não, assim, usando para substituir totalmente uma aula, sabe? Porque Mas eles ao vão contrário. precisar das interações, né? Olha só. A tecnologia não substitui o professor. O metaverso não substitui o professor. Pelo contrário, vai precisar do professor, do monitor, do mentor, vai ter mais necessidade de pessoas olhando e ajudando ali a ter um ótimo aproveitamento para todos. Não é dar a tecnologia e se vira, né? Dar o celular para a criança e deixar ela... Mas essa pergunta é válida, porque isso é a parte do conjunto do receio, né, com o novo. É o que as pessoas às vezes pensam mesmo. Não, agora acabou, né? Quando surgiu a criptomoeda, né? Acabou tudo, mas agora é só cripto. Então, cada tecnologia nova, né? O chat GPT que a gente estava vendo. Agora acabou a originalidade, todo mundo só vai lá botar fazer plágio. Mas não, né? São tecnologias que já podem ajudar. Então, Rafael, pode falar, Rui. Eu acho assim que às vezes existe muita superficialidade no conhecimento da tecnologia. Então, assim, a gente estava comentando, por exemplo, de um psicólogo, né, um terapeuta, um próprio advogado, o próprio empreendedor. Se esses profissionais eles conhecerem os benefícios que essa tecnologia ela pode proporcionar, ele mesmo vai fazer as criações das soluções para que ele use o metaverso ou qualquer outra tecnologia. A mesma coisa o professor. A gente está falando muito do professor, mas eu fiquei pensando muito nessa questão do terapeuta, né? Eu tive um amigo que ele tinha muita neofobia aí com a tecnologia. Ele falou, não vou usar isso. Aí veio a pandemia e ele começou a fazer só terapia online. E ele quebrou esse paradigma, como muita gente, né, aconteceu. Então, ele começou a ver que, olha, dá para fazer sim. Eu acho que essas soluções, elas vão ser mais fortes quando o próprio profissional, que não é da área de tecnologia, ele começa a entender o seguinte, eu não preciso ficar expert numa programação, nada disso, mas eu tenho que entender o que essa tecnologia ela faz para eu entrar e colocar o meu trabalho dentro dele, né? E aí sim ele consegue beneficiar as pessoas com a tecnologia. Ô, né? Fabi, só um ponto que você falou, que hoje o professor ele deve fornecer ferramentas para que o aluno construa o conhecimento, que está sendo o contrário. Antigamente, o professor só fornecia o conhecimento. Hoje, o aluno, por exemplo, hoje ele tem muito mais conhecimento da tecnologia que o professor. Exato. Se você perceber que um aluno jovens hoje de 4, 5 anos sabe mexer tão bem com o celular como uma mãe que não... mas como é que você aprendeu a fazer isso? Né? Isso tem a ver com o curso intermissivo, né? Porque as pessoas estão vindo com mais essa mais ideia. atualizado. Né? Mas, e aí que eu acho que é interessante, o professor e o aluno, eles devem construir com essa nova tecnologia um novo conhecimento. E aí existe a questão da colaboração, da cooperação, né? É isso que é mais interessante hoje na educação. Vamos girar. Ô, Cris, temos uma pergunta aí, né, Cris? Então, olha só, pessoal, uma pergunta bem interessante, ó, do Oládio Pereira. Essas novas tecnologias aplicadas na educação não estariam limitadas pelo poder aquisitivo dos estudantes? Sem a interferência do Estado, isso não poderia aumentar ainda mais as diferenças sociais? O que vocês acham aí? Achei bem legal. Olha só, eu tenho uma ideia em relação a isso, tá? Eu vejo assim, a sociedade precisa encontrar meios para financiar a educação. Hoje, o blockchain é uma solução. O que é o blockchain? Blockchain é uma tecnologia que permite a criação das moedas digitais. E as moedas digitais têm valor. Você pega um Bitcoin, tem valor, uma Ethereum tem valor. Então, você cria valor, cria
uma coleção, por exemplo, de NFTs, por exemplo, e dá um valor para aquilo, como é que se dá um valor para aquilo? Você associa um ativo. Por exemplo, você pega um NFT, uma coleção de NFT, e você dá um valor para aquilo lá de uma inscrição de uma criança no programa, por exemplo, de aperfeiçoamento lá de qualquer habilidade, certo? Aí você fala assim, tá, mas o professor tem que ganhar, a escola tem que ganhar, tá, a escola vai ganhar R$1.000 por criança, vamos supor. Tá lá, está sendo pago R$1.000 por criança. Mas quem que vai pagar esse R$1.000? As empresas. As empresas têm lucros hoje absurdos. E ela tem incentivo dos governos para pegar parte desse lucro e investir em programas sociais. Agora, por que a empresa não investe? Porque ela não confia. Ela não vai pegar $1 milhão e dar na mão de uma pessoa que fala que tem um projeto legal. Não. Ela precisa ter confiança na cadeia, né, de ensino que vai realmente beneficiar a criança. Então, o blockchain resolve isso. O blockchain permite que a empresa pegue esse $1 milhão, coloque dentro de um sistema, e ali tudo vai ser auditado e transparente. Eu acho que é um problema, Marco, que eu até tinha falado, eu já até fiz curso de blockchain, mas isso não é, você conhece também, mas isso não é transparente para a maioria das pessoas, então... Tá, mas falta divulgar. Ainda, né? Falta divulgar, gente, porque aí é a saída, porque você não depende do banco, você não depende do governo, só a sociedade se organizar e montar esses projetos assistenciais, por exemplo, da Fabiane, que trouxe essa ideia da inclusão no metaverso, é um mega projeto. Você faz o projeto, não importa o custo. Vai custar 5 mil por crianças, 10 mil, não importa. Dá o ativo que precisa para aquela criança passar pelo programa. Cria uma cadeia de blockchain. Cria as NFTs, né? As NFTs associadas a uma moeda digital. Depois você pode ir para o mercado de financiamento e oferecer o projeto. Essa empresa alerta os empreendedores, o Marco está dando uma oportunidade aí, né, Marco? A empresa sabe que aquele dinheiro não vai ser desviado. Por quê? Porque tudo naquela cadeia é transparente, ela consegue auditar a qualquer momento. Entendeu? Essas tecnologias que trazem o metaverso associado à moeda digital, para mim, vai ser a forma de financiar a educação, e não os governos ou os impostos das pessoas físicas. Vão ser as empresas. A sociedade tem que girar, né, independente de governo. Né? Gente, sim, nós vamos fazer um breve intervalo aqui, 1 minuto e 8 segundos, e já voltamos. Olá! O livro de hoje é A Essência do Líder, de Warren Bennis. O título busca trazer insights e examinar as qualidades que definem a liderança, as pessoas que a exemplificam e as estratégias que qualquer um pode aplicar para alcançá-la. O autor critica o que considera uma falta de liderança em todo o mundo. Contra isso, ele fornece um guia para preencher essa lacuna por meio de uma obra filosófica, que procura primeiramente definir o que é liderança, que em sua visão requer autoconhecimento e metas pessoais definidas. Warren Gamaliel Bennis foi um estudioso americano, consultor organizacional e autor amplamente considerado como pioneiro no campo contemporâneo dos estudos de liderança. Eu sou Cibele Verenzuc Xavier para a coluna do Clube do Livro Liderare. Gente, o nosso tempo é curto, né? Estamos chegando no final. E aqui é o seguinte, eu queria pedir para o pessoal, ninguém ficar, né? Quem está na audiência, quem está aqui junto, né? Essa é uma conversa de amigo e sempre falta tempo. Então, quem se atira para frente, né? E eu me atiro toda hora, né? Pergunta, né? Pergunta primeiro, né? Mas, enfim, para nós, já que a gente está encerrando aqui, Marco, queria saber, assim... dentro da temática que você tem pesquisado até o momento do metaverso, como é que isso tem ajudado a sua autopesquisa, né, conscienciológica? Eu tenho renovado a minha
energia, sabe, para trabalhar em projetos assistenciais. Então, eu trabalho hoje com um tema que eu gosto, que é a tecnologia, e eu estudo a tecnologia para que a gente consiga chegar a aplicações que sejam cosmoéticas. Então, eu entendo que isso é um tipo de GESCOM, uma gestação consciencial. Então, o fato de ter possibilidade de criar alguma coisa que seja benéfico para 1, para 2, para 10, para 1 milhão de pessoas com a tecnologia, pode ser um fator de motivação para a programação existencial, né? E faz a gente correr atrás, se renovar e aprender. Então, nesse sentido, tem sido muito legal. E aí a gente tem que lidar com as dificuldades e com as limitações para procurar ampliar isso daí, desenvolver habilidades novas e prosseguir nesse processo. Então, é nesse sentido. É isso aí, todo mundo tem que correr atrás aí. Quem se sente em déficit, está cheio de curso aí, inclusive gratuito e palestra, dá para ir atrás. Queria lembrar aqui, agradecer também a participação do André Ivo, que mandou mensagem ali também, do Ricardo Simões, aí, nosso amigo, também falou ali, fez um comentário de blockchain aí, usado no mercado imobiliário. E é isso aí. A gente chegou já no nosso horário aqui, e eu queria lembrar o pessoal de que a gente tem um curso aí dia 25 de março, né, Adelino? E vou botar aqui na tela de novo, de empreendedorismo evolutivo, em que a gente vai explorar com bastante mais profundidade as ideias que a gente fala aqui mais brevemente, né? Lá a gente vai enfocar no tema, né? Das 9 até as 12 horas, e ele está no Simpla, é um curso online. O Adelino Denk é o professor, e eu, junto com ele, aí a gente faz o curso junto com nossos colegas também, monitores. Vocês estão todos convidados. E a gente quer convidar também vocês a participar toda sexta-feira. Semana que vem tem a Márcia e a Silvana, duas empreendedoras evolutivas, que vão trazer a temática aqui, vão discutir com a gente, debater com a gente. E vocês estão todos convidados também a participar novamente conosco aqui. Beleza? Então é isso, Marco. A gente agradece muito, muito a sua disponibilidade, agradece o Ricardo, a Fabiana, a Cris, a Adelino, todo mundo, a Ana Maria, que estava aqui, agora caiu, acho que a ligação. E a gente agradece todo mundo aí, gente, por ter participado hoje. Muito obrigado aí pela oportunidade, viu? Muito bem. Obrigado, hein, pessoal. Obrigado. Então é isso aí, gente. A gente vai estar sexta-feira que vem, como o resto das sextas-feiras do ano, né? Sempre que possível aqui, na presença de vocês, discutindo empreendedorismo evolutivo. Tá bom? Então, até sexta que vem aí. Um abração a todos. E aí, o pessoal que está aqui na sala, fica no estúdio aí para a gente dar um tchauzinho depois. Até logo. Obrigado. Esse episódio tem o patrocínio da Liderare, Liderança Interassistencial. Acesse o site www.liderare.org e nossas redes sociais em @liderologia e saiba mais.